Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje para falar sobre o conceito de povo na Teoria Geral do Estado de Hans Kelsen. Nós estamos lendo alguns excertos de Teoria Geral do Direito do Estado, livro que Kelsen escreve em 44, publica em 45, e que vai ser marcado, como nós dizíamos em aulas anteriores, por um enorme movimento de deontologização de todos os conceitos e problemas da teoria do Estado. Nós ingressamos na última aula no tópico dos elementos constitutivos de Estado, já falamos sobre o elemento território e hoje nós apresentamos a vocês como Kelsen trabalha com o elemento povo. Nós não nos esquecemos, evidentemente, de que esse movimento de deontologização de todos os conceitos de teoria do Estado é um movimento que deriva dos seus pressupostos epistêmicos já assumidos. Se você quiser rememorar isso, é uma boa dar uma olhadinha na aula número 1 do curso de Teoria da Norma Jurídica que tem aqui nesse canal, mas de qualquer maneira, acredito que essas questões sejam questões que já estejam suficientemente superadas e que você as tenha em mente. Então, vamos diretamente para isso, vamos para a nossa tela de aula, para que nós possamos trabalhar com povo do Estado, a ideia de povo para a teoria do Estado de Kelsen. Só para que você me acompanhe adequadamente, nós estamos aqui trabalhando com as páginas 334 até a 346 de Teoria Geral do Direito e do Estado de Kelsen. Tudo bem? Então vamos lá. Povo nada mais é do que o segundo elemento constitutivo da teoria geral do Estado, segundo a teoria tradicional. Dizia a vocês na última aula que em qualquer manual, desde os melhores manuais de ciência política até os mais torpes manuais de teoria do Estado, qualquer manual que você abrir na biblioteca, você vai encontrar necessariamente um capítulo, pelo menos um capítulo destinado aos elementos constitutivos do Estado, e nele você encontrará 3 elementos constitutivos: território, do qual nós já falamos, como eu disse, povo, do qual nós trataremos na aula de hoje, e poder, que nós trataremos na próxima aula. Assim, fechando essa trinca, essa tríade dos elementos constitutivos do Estado, que estamos vendo um por um. E qual que é o grande problema? É que para cada um desses elementos nós temos ideias razoavelmente intuitivas que nos dão noções bastante concretas, ou melhor, que apelam a noções bastante concretas, né? Víamos isso a exemplo do problema do território. Nada de mais concreto que nós imaginemos que o território corresponde à própria ideia de solo no qual nós pisamos, no qual nós nos deslocamos, ou então no mar que nós eventualmente atravessamos, no espaço aéreo pelo qual nós também podemos percorrer se tivermos uma aeronave ou coisa que o valha. Então, todos esses elementos, e o de território, acho que o elemento que deixava isso mais claro, são elementos que possuem uma característica material muito pronunciada, tornando difícil muitas vezes que a gente se desgarre dessa ideia mais intuitiva e concreta que temos de cada um desses elementos para tentar entender como é que Kelsen os vê sob o aspecto exclusivamente normativo. Tá? Então, vamos começar por isso. Da mesma maneira como o conceito de território visto na aula passada era um conceito que apelava a elementos imediatamente muito materiais, dos quais nós precisaríamos nos desfazer, ou estaríamos confundindo ser e dever ser, estaríamos confundindo ontologia e deontologia, duas esferas ou dois registros lógicos que Kelsen faz questão de distinguir, né? E essa distinção está clara tanto na teoria pura quanto na teoria geral do direito do Estado que nós estamos lendo. Com o elemento povo, nós temos o mesmo tipo de problema. Especialmente porque se nós pedirmos a qualquer pessoa aí de fora que nos diga o que é povo, o que você entende por povo, o que se deve entender por povo, geralmente a resposta vai ser uma resposta bastante materialista. As pessoas vão dizer, ora, povo nada mais é do que um conjunto de seres humanos, um conjunto de populações humanas que residem no interior do território de um Estado. Então, aqui nós já temos um primeiro problema. Que é esta imaginação segundo a qual povo nada mais é do que um amontoado de seres humanos, um conjunto de seres humanos, uma ideia bastante material.
Essa ideia intuitiva de povo, ideia verdadeiramente concreta, é uma ideia que teremos que abandonar, a ser abandonada. Por quê? Porque ela é concreta, ela se dá na dimensão do ser, não do dever ser. Então, o que Kelsen fará, o que Kelsen proporá é, bom, vamos pegar essa ideia de povo, essa intuição de povo, muito concreta, muito material, e vamos tentar deontologizá-la, ou seja, vê-la sob a perspectiva exclusivamente normativa. Fazer com que essa ideia muito material passe naquele filtro que é o princípio da pureza metodológica, né? Nós peneiramos essa ideia e ficamos apenas com as suas formas estruturais, apenas com seus elementos lógicos mais imediatos. E assim, nós teríamos o seguinte, que na verdade, o que é povo? Povo é um conceito que vai ser constituído, e aqui confesso que eu acho essa definição do Kelsen meio estranha, então a gente vai ter que melhorá-la um pouquinho. Mas em certo momento do texto, lá no comecinho do texto, mais precisamente na página 334, ele escreve algo mais ou menos assim. O povo é constituído pela unidade da ordem jurídica válida, unidade que ele diz, bom, da mesma maneira como o território é unitário em função da ordem jurídica, também o povo o será, né? Então vamos deixar isso entre parênteses. Então, povo é constituído pela unidade da ordem jurídica válida para os indivíduos cuja conduta é regulamentada pela ordem jurídica nacional. Caceta, cara, você veja que definição mais medonha, né? Povo constituído pela unidade da ordem jurídica válida para os indivíduos cuja conduta, ou melhor, cujo comportamento vai ser regulado pela ordem jurídica nacional. É uma definição estranha, né? Talvez até um problema de tradução. Mas mais à frente, Kelsen vai dar uma definição que nos parece um pouco melhor. Ele vai nos dizer que povo nada mais é do que a esfera pessoal de validade da ordem jurídica parcial, né? Ou, vamos colocar assim, ó, nacional, certo? Interessante, né? Porque essa definição, na verdade, retoma com uma pequena alteração aqui, com um pequeno detalhe que eu vou grifar para você, a mesma definição que nós vimos Kelsen dar a respeito de território. Vamos lembrar? Como é que Kelsen definia território? Território, dizia ele, você veja que cara criativo, né? Que cara mais, assim, um poço de criatividade. A esfera, aí ele dizia, não é pessoal, porque eu não estou falando de povo, esfera territorial de validade, validade da ordem jurídica. Aí se você quiser completar com nacional, com parcial, daí vai de você, vai da sua malícia, né? Então veja só, cara, é a mesma porcaria, né? É a mesma porcaria. A esfera pessoal ou territorial de validade de uma determinada ordem jurídica. É isso, tá? Eu vou deletar isso aqui, a gente não está falando de território, mas é só para você perceber o quanto o problema, que é o mesmo, vai receber uma solução deontológica que é a mesma e que vai se exprimir em termos de um enunciado científico, formal e estrutural, no sentido da ciência keynesiana, que é o mesmo enunciado. A esfera territorial de validade, a esfera pessoal de validade. O que a gente queria dizer na aula passada com esfera territorial de validade? Se a gente for trocar em miúdos e usar um vocabulário mais vulgar e menos técnico, nós diríamos, bom, com isso a gente está querendo dizer, é aquele pedaço de território, chão, mar ou ar, no qual uma determinada ordem jurídica, um certo conjunto de normas objetivas e positivadas, vale com exclusão de todas as demais. Isto é, como é que eu sei que ela vale com exclusão de todas as demais? Porque eu sei que os atos coercitivos que estão previstos nela, ali se aplicam com exclusão de todos os demais. A mesma coisa vale para povo. Povo é a esfera pessoal de validade da ordem jurídica. Então, quer dizer, são aquelas pessoas com relação às quais a ordem jurídica se aplica com exclusividade. Leia-se, os atos coercitivos, os atos sancionatórios que estão previstos naquele conjunto de normas que nós identificamos como uma ordem jurídica objetiva ou positivada, vão se aplicar com exclusividade àquelas pessoas, não mais território, aquelas pessoas.
Pegou? Então é mais ou menos a mesma coisa da qual a gente está falando, mas essa qualificação, digamos, esse substantivo adjetivado, né? Porque territorial é um adjetivo que vem do substantivo território, pessoal é um adjetivo, é um qualificador que advém do substantivo pessoa. Então, este adjetivo, ou melhor, este substantivo que foi adjetivado, ele vai nos ajudar a qualificar qual é a dimensão da esfera de validade a qual estou me referindo. Se é uma dimensão territorial, se é uma dimensão pessoal. Se estiver falando de uma dimensão territorial, estou naturalmente falando de território. Se estiver falando de uma dimensão pessoal de validade, estou falando naturalmente, logicamente, de povo. Tudo bem? Deixa eu deletar isso aqui, porque isso aqui não é da aula de hoje, isso aqui é da aula passada. Então, quer dizer, quando nós dizemos, espero que você tenha pegado isso daí, já estou partindo da premissa de que você entendeu isso, tá? A partir do momento em que nós dizemos que determinado indivíduo pertence a um Estado, estamos querendo dizer, na verdade, que este indivíduo que pertence ao Estado se encontra incluído na esfera pessoal de validade da sua ordem jurídica. Isto é, volta àquela definição medonha do Kelsen, o povo é constituído pela unidade da ordem jurídica válida para os indivíduos cuja conduta é regulamentada pela ordem jurídica nacional. Ora, o que estou dizendo quando digo o indivíduo pertence ao Estado é que o indivíduo está incluído na ordem jurídica, ou seja, todo e qualquer comportamento deste indivíduo deverá ser interpretado de acordo com uma determinada ordem jurídica a qual este comportamento se submete. Perfeito? Então, o que a gente consegue entender também aqui, né? Esse é um outro ponto interessante. Consegue compreender que onde Kelsen diz nacional, nós poderíamos dizer também parcial? E com parcial, Kelsen quer dizer que todo ordenamento jurídico nacional é parte de um ordenamento jurídico mais abrangente? Como se a gente estivesse diante de um subconjunto normativo que integra um conjunto de normas maior e que, por sua vez, está ao lado de outros subconjuntos. Então, se eu me refiro à ordem jurídica brasileira, eu penso que ela está lado a lado à ordem jurídica argentina, lado a lado à ordem jurídica mexicana, lado a lado à ordem jurídica do Paraguai, e assim sucessivamente. E que, de alguma forma, que nós ainda não sabemos, mas viremos a descobrir mais tarde aqui nestas mesmas aulas, neste mesmo texto de Kelsen, de alguma maneira essas ordens elas estão integradas. Vai ter que descobrir como. Ou seja, falar de povo como de povo do Estado significa falar de uma parte da humanidade. Da mesma maneira como falar da ordem jurídica nacional ou parcial é falar de uma parte da ordem jurídica total, global. Uma parte da humanidade que de alguma maneira vai estar sujeita, pelo menos relativamente, ao direito internacional. E da mesma forma como nós víamos que o território só pode ser delimitado por uma norma de direito internacional, chamávamos a isso o princípio da territorialidade, e víamos que ele derivava do princípio da eficácia, veremos que, surprise, surprise, a mesma coisa vai acontecer aqui com povo. Ou seja, a esfera pessoal de validade da ordem jurídica vai se encontrar delimitada pelo direito internacional. Você vai me perguntar, mas como? Como é que a limitação da esfera pessoal de validade da ordem jurídica nacional vai ser dada pelo direito internacional? Bom, agora a gente precisa fazer um certo exercício, digamos, prático, né? Vamos imaginar que nós, cidadãos brasileiros, portadores de registro de nascimento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, alguns de nós certificado de reservista, alguns de nós carteira de trabalho, né? Pablo Marçal, que mais tem, deve ter umas 8, né? Trabalha muito ele, meu Deus do céu, coitado. Que mais? Passaporte, enfim. Toda essa malha documental que nos define nas nossas relações de cidadania interna e externa, nós resolvemos
dar um rolê no Paraguai. Então nós pegamos a estrada, nós rumamos na direção da tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, aquela festa, aquele calor, aquela umidade. E aí, chegando lá, nós nos encontramos com um entreposto aduaneiro, a gente faz a nossa imigração e passa lá para o lado do Paraguai. Te pergunto, você que é cidadão brasileiro, que tem passaporte brasileiro, RG, CPF, tudo isso que eu falei, toda essa documentação que eu falei, você tem. Tá tudo em dia. Tu não tá devendo nada para ninguém. Tu chega lá no Paraguai e eu te pergunto, a partir de agora, em território paraguaio, quais são as normas às quais você vai obedecer, sendo cidadão brasileiro? Leia-se. Essa pergunta é uma outra maneira de perguntar o seguinte: você, cidadão brasileiro, está sujeito a que normas a partir de agora? Você pode muito bem me dizer, professor, evidentemente, ao ordenamento jurídico brasileiro, porque eu sou um cidadão brasileiro e eu tenho toda essa documentação que você falou. É mais ou menos o que pensou o Ronaldinho Gaúcho, né? Quando foi para lá com uma identidade falsa. Mas enfim. Mas assim, esse é o pensamento errado, né? Esse é o pensamento do Ronaldinho Gaúcho. É o pensamento das pessoas viciadas em viver. Não é o pensamento de quem está indo pelo certo. Indo pelo certo, você entende basicamente o seguinte: putz, cara, peraí. Eu sou brasileiro, eu estava em território brasileiro, eu passei para o território do Paraguai. Qual que é a norma que vige no território do Paraguai? Não são as normas, inclusive os atos coercitivos previstos na ordem jurídica paraguaia? São. Então, se eu estou em território paraguaio, seja de que nacionalidade eu for, tanto faz, eu vou ter que seguir as normas do Paraguai. Certo? Certo. A mesma coisa, o contrário. Se um cidadão paraguaio, argentino, uruguaio cruza para a fronteira do Brasil, ele passa a estar sujeito imediatamente, pelo próprio ato de cruzar a fronteira, né, de ingressar num novo território, ele passa a se encontrar sujeito às normas do país, do território no qual ele está ingressando. Então, nós estamos nos perguntando aqui através desse exemplo o seguinte: que indivíduos o Estado pode sujeitar ao seu poder sem que isso signifique violar o direito internacional e o direito dos outros Estados? E você consegue perceber que a resposta está no território? Ou seja, a resposta resulta da determinação da esfera territorial de validade da ordem jurídica? Porque as sanções, elas só vão poder ser executadas contra indivíduos que estão dentro da esfera territorial? É aqui que está o ponto, né? Ora, então veja como isso muda um pouco a nossa compreensão do que é ser povo do Estado. Povo do Estado é todo e qualquer indivíduo cuja conduta vai ser regrada por um determinado ordenamento. Importa se esse indivíduo vem do Paraguai, do Uruguai, da Somália ou sei lá de onde? Não. Se ele se encontra, digamos, por hipótese, no território brasileiro, ele estará, regra geral, sujeito ao ordenamento jurídico brasileiro. Mas, professor, o cara é holandês, tanto faz. Mas, professor, o cara veio da África do Sul, tanto faz. É tudo igual. É tudo povo brasileiro, enquanto estiver no território. Povo brasileiro não no sentido da nacionalidade, não no sentido da cidadania, não no sentido do exercício de direitos políticos. A gente já vai ver essa outra dimensão, que é a dimensão interna da coisa. Mas é povo no sentido de que, na medida em que está no território, passa a integrar a esfera pessoal de validade da ordem jurídica brasileira, no nosso exemplo. Tu consegue entender? Então quer dizer, povo vai estar determinado pelo princípio da territorialidade, que por sua vez, nós já vimos, vai estar determinado pelo princípio da eficácia, que é um princípio que, também já vimos, tem natureza de direito internacional. Porque, obviamente, o direito nacional não pode dispor sobre limites territoriais. Quem vai dispor sobre limites territoriais é direito de natureza internacional. Perfeito? Então, aqui nós temos uma resposta à nossa pergunta principal. Quem são esses indivíduos que o Estado poderá sujeitar ao seu poder, ou seja, eventualmente fazer com que eles cumpram normas ou executar sanções contra eles, sem que isso signifique que este Estado esteja violando o direito internacional ou a ordem jurídica de outros Estados? A resposta é: o Estado pode executar sanções contra quem quer que, não importa qual nacionalidade ostente,
esteja no seu território. Perfeito? É isso. Agora, muito cuidado, porque isso, como eu disse, e vou grifar de roxo, é regra geral. Regra geral. Existem exceções. A principal exceção, que está vinculada à ideia de proteger estrangeiros, vou até colocar aqui, ó, proteção de estrangeiros, que gozam ou ostentam algum tipo de condição especial, alguma característica idiosincrática importante que o ordenamento jurídico de origem crê ser necessário proteger, esses caras vão estar sujeitos a um outro tipo de princípio que nós vamos chamar de princípio da extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Bom, aqui dá para ir pela própria palavra, né? Extra, você sabe que significa fora, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. A ideia de extraterritorialidade é a ideia segundo a qual nós podemos flexibilizar em função de certos critérios jurídicos pré-definidos a aplicação do princípio territorial e, portanto, a aplicação dessa regra geral aqui, dizendo, olha, povo do Estado brasileiro é todo mundo que está no determinado tempo, no determinado momento, no território brasileiro. Esse é o princípio da territorialidade que vai originar a própria ideia de povo. Mas ele vai ser flexibilizado pela ideia de extraterritorialidade em alguns casos. Tá? O que significa que haverá uma modificação na maneira e na natureza, muitas vezes, de se aplicar sanções ou de se executar sanções contra um determinado indivíduo num certo território. Entre esses muitos critérios, e vocês verão parte deles no direito penal, parte deles, uma grande parte deles, eu diria, no direito internacional público, tá? Esse critério muitas vezes corresponde, e aqui eu vou dar apenas um exemplo, né, vou tentar ilustrar um pouco como seria o funcionamento disso, critérios de natureza pessoal, que levam a imunidades. Então, por exemplo, segundo o direito internacional, de maneira muito genérica, existem certos indivíduos que gozarão de imunidade, de jurisdição, em face das leis de outros estados. De tal forma que, o que significa essa imunidade? Significa que eles estão imunes a qualquer ato ou a qualquer processo coercitivo que possa ser conduzido contra eles. Exemplos. É o caso de chefes de Estado, é o caso de emissários diplomáticos, é o caso de ministros das relações exteriores, certo? Por quê? Aqui vamos arrumar um pouco para um raciocínio bem de senso comum para que a gente possa compreender o porquê essas imunidades aí estão, né? Pensa assim, cara, vamos imaginar que existe um acordo comercial colocado na mesa entre Brasil e Argentina, tá? Como tem, sei lá, centenas de acordos comerciais. Então, um exemplo bem realístico, para não dizer realista. E aí, veja só, quem está negociando esse acordo comercial é o Estado brasileiro junto com o Estado argentino, tá? Ou seja, Lula e Milei. A gente sabe que eles não se dão muito bem. Eles estão convivendo, né? Assim, estão convivendo e tudo mais, está tranquilo. Agora imagina, concorda comigo que se Lula vai até a Argentina, talvez ele corra algum tipo de risco de natureza política, justamente porque está indo visitar um certo desafeto? Ou vice-versa, se Milei vem ao Brasil, ele pode, legitimamente, como chefe de Estado, dizer, bom, eu me sinto correndo um risco político. O direito internacional pensou nisso de antemão, falou, não, cara, podem ficar tranquilos. Negociem aqui, em Buenos Aires, em Brasília, seja lá onde for, quem vier para fazer essa negociação vai estar protegido por um certo número de imunidades. Tá? De tal maneira que o país que está recebendo, o país que está hospedando este encontro, vai abrir mão de exercer a sua jurisdição com relação a certas autoridades que são autoridades mais sensíveis na estrutura hierárquica de um determinado Estado. Então as imunidades servem justamente para fazer essa, como eu disse, né, essa proteção de estrangeiros que, geralmente, possuem ou ostentam algum tipo de característica pessoal
que faz com que esses estrangeiros mereçam esta imunidade? Geralmente o fato de ocupar algum tipo de posto importante do ponto de vista diplomático. Então, essa é a razão pela qual as imunidades estão colocadas juridicamente, tá? Então, quem é que vai ser imune? São pessoas que detenham essa característica pessoal especial. E aqui eu te trouxe simplesmente um exemplo, né, mais uma ilustração, de um artigo, o artigo 31, que está na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 65, que foi internalizado pelo Decreto Federal 56435 de 65. E aqui a gente não precisa ler tudo, né? Vamos só ler aqui os pontos principais. O agente diplomático, ou seja, o diplomata, gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado, ou seja, o embaixador da Argentina no Brasil goza de imunidade de jurisdição penal. Gozará também da imunidade de jurisdição civil e administrativa, a não ser que se trate de, e daí ele fala de algumas exceções, tá? Porque também se trata de evitar que esse agente diplomático se locuplete, né? Quer dizer, abuse do seu direito de imunidade. O agente diplomático não é obrigado a prestar depoimento como testemunha, não está sujeito a nenhuma medida de execução, a não ser nos casos previstos nesse item 1A, B e C aqui acima, né? E disse, né, a imunidade de jurisdição de um agente diplomático em estado acreditado, ou seja, naquele estado no qual ele está exercendo suas funções diplomáticas, não o isenta da jurisdição do estado acreditante. O que isso significa? Significa que se ele cometer algum crime, ele não vai ficar sem punição. Mas a punição, a definição do tipo penal, por exemplo, e a maneira de processar, quer dizer, todo o processo vai se desenvolver no estado acreditante, ou seja, no seu estado de origem. Ele vai responder diante do seu estado de origem, não no estado no qual ele está prestando as suas funções diplomáticas. Tu consegue entender? Então isso não é um salvo-conduto, né? A imunidade não significa, nossa, que legal, então vou ser diplomata para poder cometer crimes. Não, não é exatamente isso, né? Se você eventualmente comete crimes ou poderia ficar sujeito aqui à jurisdição civil ou administrativa de um estado, você simplesmente vai responder no seu estado de origem. Tudo bem? Então, aqui temos um bom exemplo, né, e uma razoável concretização dessa ideia de princípio de extraterritorialidade. Fique bem tranquilo, eu não quero que você decore nada disso, eu só quero que você entenda a partir deste exemplo o funcionamento, tá? Isso é muito mais uma matéria lá de direito internacional público do que de teoria do Estado, mas eu trouxe aqui de maneira bem perfunctória, de maneira bem superficial, apenas a título de ilustração. Quarto ponto. Aqui que a gente toca num conceito importante, politicamente sensível, que é o conceito de cidadania ou a própria ideia de nacionalidade. Quando nós dizemos, né, sou cidadão brasileiro, sou nacional de um determinado país, o que estamos querendo dizer? Em termos conceituais, tá? Digamos o seguinte, que cidadania é um status pessoal. Deixa eu escrever aqui. É um status pessoal. Ó, bugou. Vamos ser malandro. É um status pessoal. Nossa, não deu certo a malandragem, rapaziada. Depois eu melhoro isso aqui. É um status pessoal cuja aquisição e perda são regulados, ou melhor, reguladas a aquisição e a perda pelo direito nacional e também pelo direito internacional. Tudo bem? Então, deixa eu só acertar isso aqui, porque começa a me dar toque. Então, deixa assim. Aê, beleza. Show de bola. Então, cidadania ou nacionalidade é um status pessoal. Eu até diria assim, de natureza jurídico-política, tá? Cuja aquisição e perda são reguladas pelo direito nacional e pelo direito internacional. Por que eu adicionei essa natureza jurídico-política aqui? Porque, de fato, no plano interno, falar em direito de nacionalidade é falar da cidadania como um vínculo com caráter de direito e que te dá direitos a exercer direitos políticos, de votar e ser votado, de eleger e ser eleito, que são condição de outros deveres e direitos. Por exemplo, se você
é do sexo masculino e está por volta dos 18 anos de idade, há o dever não do serviço militar, mas do alistamento militar obrigatório, que é imposto aos cidadãos do Estado. Tá? Jamais é imposto a estrangeiros contra a sua vontade, mas na medida em que você tem um status pessoal de cidadão, vamos falar aqui do Brasil, né? Cidadão brasileiro, tem um vínculo de natureza jurídico-política com o país, você sabe desde logo, desde que você nasce, porque está na Constituição, uma obrigação de alistamento militar obrigatório. Mais uma vez, isso vai ser imposto a cidadãos do Estado, nunca a estrangeiros, a não ser que os estrangeiros manifestem vontade de prestar serviço militar, né? O que nem a gente mesmo, que é cidadão, gosta de fazer, né? Então, quanto mais o pobre do estrangeiro, que nada tem a ver com o peixe. O Kelsen eventualmente fala de um instituto que é interessante, enfim, ele ajuda o Kelsen a reafirmar alguns pontos, que é o Instituto da Concessão de Cidadania. Quer dizer, a gente poderia confundir um pouquinho com aquilo que mais modernamente nós chamamos de naturalização, né? Isso vai se fazer geralmente pela mediação de um juramento de fidelidade da pessoa que vai receber essa nova cidadania ao seu novo Estado. Um dever que, diz o Kelsen, tem natureza moral, né? Quer dizer, tem natureza política, em que, por um lado, o sujeito promete ao Estado sujeição a ele, por outro, o Estado promete ao sujeito que vai protegê-lo, mas que, diz ele, tem natureza moral, não tem natureza jurídica. Quer dizer, o que decorre desse juramento de fidelidade, né, que o Kelsen vai comentar? Ora, no fim do dia, existe um mero dever de obedecer à ordem jurídica do seu Estado. Uma obrigação que todo cidadão tem, e mais, que a gente acabou de ver aqui no conceito de povo. Todo e qualquer indivíduo que esteja no território do Estado, cidadão ou não daquele Estado, tem o mesmo dever de obedecer à ordem jurídica válida e vigente no território no qual ele se encontra. Então, nada de novo sob o sol, né? Essa ideia de um juramento de fidelidade não adiciona muita coisa, porque afinal faz referência a obrigações de caráter jurídico normativo que estrangeiros residentes ou momentaneamente fixados no território também possuem. Isso nos leva a um terceiro comentário, que é sobre os direitos políticos. Tá? Os direitos políticos, sim, são prerrogativas reservadas por lei, geralmente pela Constituição, a cidadãos. Tá? Existe, inclusive, um conjunto de normas, especialmente constitucionais, que vão delimitar alguns cargos, algumas funções públicas, geralmente as de maior responsabilidade política na hierarquia e na estrutura do Estado brasileiro, por exemplo, que vão ser reservadas a brasileiros natos. Ou seja, por exemplo, um brasileiro naturalizado pode ser um professor universitário? Sim, tranquilamente. Né? Tranquilamente. Você pode ser... Tenho amigos, inclusive, que são originários de outro país, acabaram vindo para o Brasil, se tornaram residentes do Brasil, se naturalizaram brasileiros e, como naturalizados, e mesmo como estrangeiros, eles podem, por exemplo, ser professores universitários. Agora, pode um brasileiro naturalizado ou mesmo um estrangeiro se tornar presidente da República? Não. Não, porque o presidente da República é um cargo reservado a ser ocupado apenas por brasileiros natos. Aí existe, né, uma certa desconfiança, uma certa tentativa que a Constituição estabelece de proteger a República com relação a com relação a potenciais interesses nefastos, né, estrangeiros e tal. A ideia passa por aí, tá? Como é que o Kelsen define esses direitos políticos? São direitos que dão àqueles que os possuem um poder de influenciar a formação da vontade superior do Estado. Então, poder de influenciar a formação da vontade, vamos botar isso entre aspas, né? Porque a gente sabe que o Kelsen aqui está usando uma metáfora, não é uma pessoa, logo não tem psique, portanto não tem vontade, da vontade superior do Estado. Então a gente está falando aqui um pouco metaforicamente, certo? E qual é o principal meio que nós detemos para participar da formação da vontade superior do Estado? Ora, é o sufrágio.
tanto o sufrágio ativo, ou seja, o direito de votar, quanto o sufrágio passivo, ou seja, o direito de ser votado, o direito de apresentar-se como candidato em eleições, certo? E essas eleições tanto podem ser para membros do Poder Legislativo, quanto para ocupar funções ou cargos de outros funcionários do Estado. Agora, como é que a vontade do Estado, como a vontade do Estado só se exprime na criação e na execução de norma jurídica, então o direito político dá ao indivíduo a possibilidade jurídica de participar da criação e da execução de norma jurídica. Basta você pensar nisso, né? Se você precisa ter direitos políticos para ocupar um determinado cargo no executivo, é o direito político que te habilita a participar da execução de norma jurídica. Se é o direito político que te permite participar do sufrágio em sentido passivo, né, e se tornar um órgão legislativo, por exemplo, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, ora, então nós estamos diante, mais uma vez, de um direito político que dá ao indivíduo a possibilidade jurídica de participar da criação de normas jurídicas, certo? Então, aqui nós temos essa ideia mais básica, né? O que significa influenciar a formação superior do Estado? Significa, na verdade, vamos até, se possível, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, cara, vamos deixar isso assim, ó. Não é exatamente disso que se trata, né? Influenciar a formação da vontade superior do Estado, porque o Estado não tem vontade, mas sim participar da execução e da criação de normas jurídicas. É isto o que significa, é isso que está por debaixo de influenciar a formação da vontade superior do Estado. Tudo bem? Bom, vamos falar de um outro direito, tá? Porque entre os direitos que nascem com a cidadania está o direito de residência, que no contexto contemporâneo é um direito bastante sensível, especialmente quando a gente pensa no contexto ou nos contextos de crise migratória. Ou seja, o direito de permanecer num território, o direito de fixar a residência nesse território, de desenvolver a sua vida, né? Quer dizer, a sua vida laboral, sua vida relacional, afetiva. Todos esses direitos eles estão meio que integrados no direito de residência, que é um direito bastante sensível, porque caso você não tenha direito de residir num determinado território, você fica sujeito a uma série de atos que podem ser tomados pela administração ou pelo executivo daquele país e que basicamente consistem na sua deportação, né? Então, vamos lá. Deixa eu te dar exemplos, assim, coisas mais concretas do dia a dia para você entender o quanto isso é importante. Por exemplo, vamos pensar aqui em países do Mercosul, que eu acho que é uma realidade mais próxima da nossa inicialmente. Você sabe que existem, já ouviu falar nisso, né? Existem vistos, ou seja, o que são vistos? São autorizações administrativas para que um determinado sujeito possa ingressar, permanecer por um tempo fixo, por um tempo determinado, num país estrangeiro, tá? Existem algumas legislações que tornam a obtenção desses vistos mais fácil. Então vamos começar com o caso mais difícil, né? Professor, eu queria muito, exemplos absurdos, eu queria muito ir para Disney, eu acho muito legal, porra, Mickey, mó bacana, saudade do Pluto, eu queria ir para Orlando e ir lá para Disney e tal e coisa. O que eu tenho que fazer? Eu sou brasileiro. Porra, cara, tá feia a coisa pra você, né? Vamos ver se eles vão construir uma cerca e deixar você passar da cerca, porque é basicamente isso que tá acontecendo no governo Trump. Mas enfim, o que você vai fazer, cara? Você vai até uma embaixada, reúne documentos que estão previstos na legislação do país para o qual você vai viajar, apresenta essa documentação, uma documentação imensa, eventualmente tem que fazer uma entrevista, geralmente, no caso dos Estados Unidos, tem que fazer uma entrevista, e aí o cara decide
se ele foi com a tua, literalmente, se ele foi com a tua cara ou não. Se ele diz, não, tudo bem, pode ir, é turista? Ai, que legal, vai gastar dinheiro, que bom, gostamos, pode vir ou não. Você tá indo com essa cara de turista aí, cara, mas você tá estranho, você não tem ocupação fixa no Brasil, você tá indo para não sei quanto tempo, não tem passagem de volta, enfim. Os caras vão ficar fazendo um trabalho todo de inteligência ali para ver se você tá de fato viajando a turismo ou imigrando de maneira ilegal. Muitos brasileiros fazem isso. Inclusive, notícias da última semana, estão chegando aviões da FAB aí abarrotados de brasileiros que haviam feito isso nos Estados Unidos, perfeitamente. No governo Trump, né, que resolveu botar esse pessoal todo para fora. Mas lá é o país da liberdade, então tu não te estressa muito com isso, não. Lá tá tudo certo, tá tudo bem. Isso é um país maravilhoso, tá bom? Modelo humanitário. E aí, o que acontece? Aqui você tem um exemplo mais duro, mais difícil, né? Veja que você não está pedindo para morar, você só está pedindo para ir visitar. Então, assim, o exercício de direito aqui é um direito sei lá, de pouco prazo, tem uma passagem de ida, uma passagem de volta, você tem mais ou menos um roteiro de viagem, você tem lá um hotel, um Airbnb, um sei lá o que, um lugar para você ficar, alguém que vai te receber, enfim, né? Vamos melhorar isso um pouco. Se você for para países do Mercosul, você tem, salvo engano meu, tá? Salvo engano meu, até 90 dias para entrar e sair. Passados desses 90 dias, então, basicamente você consegue morar no lugar, né? Porque 90 dias já é morar, porra. Então, 3 meses. Mas você pode passar umas longas férias, tranquilo, sem problema nenhum. Se algum policial te parar, te pedir uma documentação, uma identificação, você simplesmente mostra seu passaporte, você tem que andar com ele, você mostra que você tem um visto, que é basicamente aquele carimbo da entrada, e lá está a data, o cara entrou na data de tal. O policial vai fazer a conta, se ele for minimamente bom de matemática, espero que ele seja, ele vai ver, não, tá tudo bem, o cara tá só 1 mês e meio aqui, ele tá legal no país. Mas digamos que você esteja 4 meses, 5 meses, 6 meses, e você não tem outros documentos a apresentar, só o seu passaporte com aquele carimbo de entrada, cuja data não corresponde ao período máximo estabelecido para que você esteja em território pátrio, né? no território, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, enfim, do Chile. O cara simplesmente vai prender você e vai te deportar, vai te mandar para o teu país de origem, certo? Então é basicamente isso. Agora, quando a gente fala de direito de residência, é toda uma outra treta. Até aqui a gente está falando de turismo, certo? Turismo, coisa boa, os países gostam de turismo, até porque economicamente é interessante. Agora, a residência é todo um outro contexto. O país tem que decidir se quer aquele cara lá. Se vai deixar aquele cara que está querendo residir no território. Então, eu já fiz um processo de residência uma vez. Por sorte foi na Argentina, foi fácil, foi tranquilo, mas assim, é um negócio extremamente burocrático. E enquanto você não tem o direito de residência, eles te dão, cada país tem um jeito de enquadrar isso juridicamente, mas eles te dão como se fosse um documento precário de residência, do tipo, olha, o cara não está devendo nada não, por quê? Porque embora a gente ainda não tenha decidido nada sobre a residência dele, tá? Porque o Estado tem seu tempo, tá aqui um documento dizendo que ele pelo menos entrou com o pedido, nós estamos avaliando, certo? Então, veja só, para depois você não errar na vida. Se for um país do Mercosul, você basicamente vai 90 dias. Dentro desses 90 dias, você vai entrar com o seu pedido de residência, reunindo toda a documentação competente suficiente. A partir desse momento, você tem uma residência precária, ou seja, ninguém pode te deportar por causa disso, porque você já entrou com o pedido. Você está legal no país, você só não tem a residência permanente, mas você tem o direito de residência ou temporária, né? Depende do tipo de residência que você está pedindo. Você ainda não tem a residência definida de maneira definitiva, tá? Dada de maneira definitiva. Mas você não pode ser deportado. E a partir do momento que a sua residência sai, bom, você recebe o documento de residente naquele país. Você recebe, geralmente, algum tipo de número, né, que te identifique como morador local. E aí você usa aquele número para entrar e sair do país como se fosse, o que de fato você é, um morador local. Isto não é cidadania. Muito cuidado. De novo, vou voltar aqui.
Eu estou te dando todos esses exemplos para você pegar os conceitos e conseguir distinguir uma coisa da outra, tá? Então, perceba, você pediu residência, ganhou residência, mas você não tem nenhum vínculo de natureza jurídico-política com aquele Estado. Por exemplo, você pode residir na Argentina e você não vai votar para presidente. Por quê? Porque você não é cidadão, você não é nacional. Ah, mas e se eu me naturalizar? Se eu, depois de muitos anos, vivendo e trabalhando, andando na linha, eu junto os documentos, vou lá e peço minha naturalização. Cansei de ser brasileiro, quero ser argentino. Tá bom, tudo bem, tá ótimo. Aí os caras vão processar a sua naturalização, na medida em que isso se concretize, você passa, aí sim, haverá um processo de concessão de cidadania, você passa a ter acesso aos direitos políticos, a essas prerrogativas que são reservadas a cidadãos. Tu conseguiu entender a diferença aqui, então? Estou usando o turismo, né, os vistos, a residência, a imigração como jeitos concretos de te mostrar como é que esses conceitos jurídicos aqui estão funcionando. Acho que foi o suficiente, né? Acho que não precisamos ir mais longe do que isso nestes exemplos. Agora, eu gostaria muito de que a gente fizesse uma distinção entre três figuras que são extremamente confundidas, que são a expulsão, a deportação e a extradição. Tá bom? Vamos fazer isso. Porque você naturalmente pode dizer assim, bom, mas se eu não tenho a documentação, se eu sou um sans-papier, né, se eu não tenho documento, eu tô lá, eu posso ser expulso, eu posso ser deportado, eu posso ser extraditado, o que acontece comigo? São três figuras jurídicas diferentes, tá, que correspondem a três situações diferentes. Então vamos lá, vamos tentar definir cada uma delas. O que é a expulsão? A expulsão corresponde à antiga pena de chenelásia, tá? Você vai encontrar esse negócio na Grécia, é um negócio extremamente antigo, e que significa pegar um indivíduo e bani-lo do território, certo? Colocar ele para fora mesmo, mas isso como um caráter de pena. Então o que é a expulsão? Vamos tentar sintetizar. É um ato, esse ato é unilateral, ou seja, só depende do país que está te expulsando. Ele se deve ao cometimento de um crime, portanto, ele é uma pena no sentido criminal da expressão. E é isso. Você basicamente cometeu um crime, aquele Estado não quer você mais no território, ele poderia te prender, mas ele vai te banir, porque, digamos, existe a previsão legal para que o banimento ocorra naquele seu caso. Tudo bem? Então, isto é expulsão. O que a caracteriza? O fato de ser um ato unilateral de natureza criminal que te impõe a pena de banimento. E aí você pode voltar para aquele país outro dia? Não, não pode, nunca mais. Certo? A não ser que essa pena aqui seja anulada, né? Mas dificilmente. Aí eu quero te chamar a atenção para o seguinte, a Constituição de 88, no artigo 5º, tá? Inciso 47, proíbe, não haverá penas. Aí ele fala um monte de coisa, morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, aí ele diz de banimento. A linha D aqui é que nos interessa. Então, no Brasil, isto aqui, no Brasil, não existe. Não pode existir, certo? Mas é bom você saber porque é uma pena que pode existir em outros ordenamentos jurídicos. No Brasil, não há previsão constitucional, e ela está no artigo 5º, ou seja, isso aqui é um direito fundamental, logo, isso daqui é uma cláusula pétrea, isso não pode ser alterado nem por emenda à Constituição, certo? Então, não haverá pena de banimento. Não temos, portanto, a figura da chinelásia ou do banimento no Brasil. Tudo bem? Já a deportação tem uma outra natureza. E aí é aquela história que eu estava te contando do cara que entra no país, fica além do tempo permitido pelo visto, pela autorização administrativa, é pego por uma autoridade e é mandado para casa. Então veja só, dá para confundir com expulsão. Por quê? Porque é ato unilateral também.
Opa, não é um aro, é um ato unilateral. Isso significa, ele parte do país que vai deportar o sujeito. Só que ele não decorre de um crime. Ele decorre de um ilícito administrativo. Que consiste no quê? Eu vou botar aqui a expressão mais conhecida no direito internacional, né? O fato de você não ter à mão os documentos necessários e suficientes que comprovem a sua condição legal de permanência no território. Então, quer dizer, o Estado está te dizendo, não é que você cometeu um crime, não é que eu ache que você vai cometer, não é nada disso. É que assim, cara, existem critérios para estar no território e você não os ostenta. E existem requisitos que têm que ser preenchidos e você não os ostenta. Então, aqui não se trata de uma pena. Se trata simplesmente de uma consequência administrativa, né, em função de o sujeito não ostentar as condições legais para permanência no território, o que o coloca na condição de estar praticando um ilícito do ponto de vista do direito daquele país, né, um ilícito administrativo, o que leva ao ato unilateral do Estado de deportar o sujeito. É o caso, vou botar aqui só para exemplificar, caso dos brasileiros, recente caso, né? E nós falamos de 2025 aqui, né? Do início de 2025, recente caso dos brasileiros nos Estados Unidos sendo deportados pelo governo Trump. De fato, o Estado tem o direito de fazer isso, né? Ele tem o direito de fazer isso. É o caso dos migrantes ou dos imigrantes ilegais, né? Eles são ditos ilegais porque eles geralmente entram de maneira legal, por exemplo, com visto de turista, com visto de trabalho, com visto de qualquer coisa, mas por alguma razão, em algum momento, eles perdem essas condições legais de permanência, eles não conseguem mais adquiri-las e, de consequência, eles são deportados, eles são devolvidos aos seus estados de origem. Então, não confunda com expulsão. Expulsão envolve o cometimento de um crime e a imposição de uma pena, que é este ato unilateral que expulsa ou vai banir o indivíduo. A deportação, ela também é um ato unilateral, até aí você pode confundir, está liberado, mas não confunda porque não é a mesma coisa. Trata-se de um ilícito administrativo e a deportação é uma consequência jurídica de você se encontrar nesta condição de ilicitude. Fechou? E tem uma terceira figura que é extremamente confusa quando a gente coloca junto com essas outras duas, que é a extradição. A extradição acontece, e é dela que o Kelsen fala com mais vigor, quando um Estado pede a outro, então veja só, um Estado 1 vai pedir para um Estado 2, a entrega de um indivíduo que supostamente cometeu um crime. Tá? Vou botar assim, ó. Esse asterisco aqui é o supostamente. Beleza? Então, o que acontece? Esse indivíduo vai ser solicitado por um Estado ao outro para que esse Estado solicitante submeta esse indivíduo a um processo jurídico em função de um delito que ele supostamente cometeu no Estado, ou melhor, no território do Estado solicitante. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, o caso de Cesare Battisti. Não sei se você lembra desse caso, é um caso já um pouco antigo, mas ele veio à tona ultimamente porque Battisti foi, de fato, extraditado, e isso aconteceu depois de uma definição presidencial, né? Acho que foi o último ato do segundo governo Lula, tá? que decidiu pela não extradição do Cesare Battisti por considerar o seu processo na Itália um processo ilegal, ou potencialmente ilegal, e o Battisti ficou no Brasil, e ele acabou sendo extraditado mais tarde, quando o Bolsonaro revisa, né? E como a compreensão do Bolsonaro é que tudo que não seja de extrema direita é terrorismo de extrema esquerda, né? Porque o cara é assim, né? Um debilóide, ele termina por extraditar o Cesare Battisti, que no Brasil, até onde se sabe, jamais cometeu um crime
só escreveu um montão de livro aí, tudo bem, né? E foi bastante publicado, inclusive. Então, o que acontece aqui? É isso que eu quero que você entenda. Extradição implica, portanto, se essa é a configuração da extradição, né? Deixa eu subir aqui. Extradição implica, portanto. Você está vendo que envolve 2 estados? Então não é um ato unilateral, é um ato bilateral. Aqui a gente já tem uma enorme diferença. Bilateral. Envolve 2 estados. Envolve um estado solicitante e um estado solicitado. Certo? Porque o estado solicitante vai dizer, olha, estado 2, tem um indivíduo aí, no estado 2, no território do seu estado, que no estado 1 cometeu um crime. Eu quero processar, julgar e punir esse indivíduo, caso ele seja de fato culpado. Então, você faz o favor de mandar ele para nós? Tá? Esse ato bilateral, ele implica o quê? Ele implica o quê? Ele implica geralmente um tratado de reciprocidade. Um tratado de reciprocidade entre os países. Ou seja, para que os estados extraditem indivíduos entre si, geralmente se exige a reciprocidade do outro estado. Quer dizer, o estado 1 hoje está pedindo para o estado 2, mas pode ser que um dia exista um indivíduo lá no território do estado 1 que o estado 2 queira processar e julgar criminalmente. E aí esse tratado vai embasar, né, esse compromisso de reciprocidade entre os estados irá embasar essa solicitação do estado 2. Tá certo? Dá para entender isso? Então, agora, algumas questões, né? Algumas questões que são importantes. Trata-se de um ato bilateral, portanto, que envolve... Deixa eu colocar assim. Envolve a entrega de um indivíduo a ser processado e julgado pelo cometimento de um crime no território do estado solicitante. Solicitante é aquele que está fazendo o pedido, tudo bem? Então, aqui a gente já tem essa característica. Tá? Então, cuidado, não se trata da mesma coisa. Ato unilateral, que envolve crime e impõe uma pena. Ato unilateral, que envolve um ilícito administrativo, que simplesmente deporta o sujeito como consequência administrativa. E extradição, um ato bilateral, que geralmente supõe um tratado de reciprocidade e envolve a entrega de um indivíduo a ser processado e julgado pelo cometimento de um crime no território do estado solicitante. Beleza? É isto. No Brasil, a gente tem algumas características importantes. O caso Cesare Battisti é até interessante nesse aspecto. Por quê? Faço aqui um rapidíssimo comentário, tá, gente? Do caso Cesare Battisti. Só para vocês terem algo um pouco concreto, tá? Bom, é a história de um cara, né? Esse cara teria cometido alguns crimes de sangue na Itália, acho que na década de 70, quando a Itália vivia um governo de centro-direita, e existia uma enorme tensão social entre esquerda e direita, né? Tensão essa que jamais desapareceu da face da Terra, a tal ponto que, de fato, algumas manifestações conheceram alguns atos de terrorismo. Esses atos de terrorismo é bastante discutível quem de fato foram os atores que organizaram esses atos de terror. Tá? Essa é uma questão historiográfica complicada para a própria Itália, porque era bastante comum, isso aconteceu no Brasil também, o caso do Rio Centro, se vocês quiserem lembrar um exemplo clássico, né? Mas não que as esquerdas armadas, especialmente da luta armada, não fossem responsáveis por atos ou crimes de sangue, né? Isso de fato aconteceu, mas muitos atos que eram imputados à esquerda armada eram, no mais das vezes, protagonizados pela direita dentro de uma estratégia de tensão, né? Ou seja, vou te dar um exemplo aqui bem clássico, né? Se sabia que ia haver uma manifestação numa determinada praça, num determinado dia, e de repente se percebe que no meio dessa manifestação ocorre um atentado à bomba, ou ocorre um tiroteio. A grande questão é quem é que provoca esse atentado à bomba, quem é que provoca esse tiroteio. Existia toda
uma sistematização, né, da inteligência italiana para tentar imputar esses atos aos militantes de extrema esquerda. Muitos deles, de fato, o fizeram, certo? Mas, como eu disse, existiram outras circunstâncias que não foram protagonizadas por atores da extrema esquerda, mas sim pela própria inteligência, pela própria extrema-direita italiana, ou pela própria direita, centro-direita italiana, que muitas vezes, a partir dessa tentativa de estabelecer uma estratégia de tensão, plantava uma bomba na praça pública. E que a gente tivesse pessoas sendo vitimadas por isso, tudo bem, porque o que importava era o fato político de imputar, por exemplo, esse atentado à bomba à extrema-esquerda. Então, essa era a estratégia de tensão. E a Itália, num determinado momento, e isso acabou pegando Cesare Battisti, como pegou, por exemplo, um outro, aí sim, né, um intelectual bem importante, que é o Antonio Negri, que faleceu ultimamente, né, faz poucos anos. Muitos desses sujeitos foram processados, julgados e condenados sem ter amplo direito de defesa e sem o direito de contraditório. Claro que muitos deles se evadiam, a ideia justamente era não ficar sob o processo, né, e nas mãos do Estado, porque o Estado estava politicamente organizado para puni-los. O Negri, inclusive, fica mais ou menos uns 15 anos na França, depois volta para a Itália, para terminar de ser punido, assim, já idoso, né, em prisão domiciliar. O Battisti não, né, o Battisti se evadiu, veio para o Brasil e ficou aqui a vida inteira, praticamente. Enfim, agora que foi extraditado para a Itália, mais recentemente no último governo Bolsonaro, né? Então, na Itália dessa época, uma série de garantias processuais de defesa foram suspensas por um ato que ficou conhecido como as leggi reali, né? Eram leis que eram voltadas à supressão de certas garantias procedimentais. Como que isso, vamos apagar o Negri aqui, como é que esse caso Battisti bateu aqui no Brasil? Bom, quem analisou esse caso? A Itália pede a extradição do Battisti para o Estado brasileiro diz, espera aí que eu vou avaliar, quem que avalia nesse caso? STF. O STF faz uma avaliação de mera legalidade, tá? Mera legalidade. Ou seja, olha para o Estatuto do Estrangeiro, olha para a legislação aplicável à extradição e se pergunta se estão presentes todos os requisitos suficientes e necessários para autorizar do ponto de vista legal a extradição. E o STF, a partir de um voto dividido na corte, decide que sim, tá? Que estão previstos todos os elementos mínimos para que Battisti fosse extraditado. Tudo bem? Esse ato de mera avaliação de legalidade vai ser complementado por um ato que nós chamamos de oportunidade e conveniência. Se você quiser, é um julgamento de caráter político do presidente da República. Então, quem decide se o sujeito pode ser extraditado ou não é o presidente da República. Então, como é que a competência fica dividida? Chega um caso, o STF vai avaliar a legalidade. Se não for legal extraditar o sujeito, já para aqui, não chega no presidente. O presidente não fala nada. Tá? Essa parte aqui não vai existir. Por quê? Porque o STF disse não tem condições legais de extraditar esse sujeito. Agora, digamos que, como no caso do Battisti, o STF, por maioria, decida sim, é legal extraditar esse sujeito. Aí, esse caso vai ao presidente da República, por quê? Porque ele é o chefe de Estado. Ele vai exercer essa função de chefe de Estado, inclusive, perante a Itália, né? A Itália está aqui, ó, pedindo ao Brasil que o Brasil extradite um indivíduo que supostamente cometeu um crime, no caso do Battisti, ele já estava processado e já havia sido condenado por um assassinato político, por alguns assassinatos políticos, tá? E aí há um debate aqui sobre a licitude dessa extradição, o STF conclui pela legalidade, o presidente da República vai olhar para o cenário internacional, para a relação Brasil-Itália, para saber, por exemplo, se a Itália tem cumprido com a sua reciprocidade quanto ao Brasil, e se não me engano não havia cumprido, era o caso de um banqueiro italiano que agiu e cometeu uma série de crimes de colarinho branco aqui no Brasil, Salvatore Cacciola, que acabou não sendo extraditado para cá, enfim, tinha uma série de questões a serem vistas, e no caso o presidente da época era o Lula. Lula
a partir de um juízo de oportunidade de conveniência, decidiu não extraditar. Então, morre aqui. Então, aqui é que vai acontecer o sim ou não, né? Mas, esse juízo de sim ou não, extradita-se ou não se extradita, ele depende de um juízo prévio e prejudicial, né? Por quê? Logicamente prejudicial. Porque se o STF decide que não há condições legais de extraditar, o presidente da República nada tem a dizer no caso. Tudo bem? Tu entendeu isso? Então, isso é para a gente, de certa forma, ilustrar um pouco como é que funciona essa coisa da extradição, para você entender um pouco melhor de que se trata e não confundir nem com deportação e nem com expulsão. Como é que isso está no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em nível constitucional? É claro que existe um monte de outras legislações que vão se aplicar aqui. Mas no ordenamento jurídico brasileiro nós encontramos algo nos incisos 51 e 52 do artigo 5º da Constituição da República de 88, que diz, que começa uma proibição, né? Diz, brasileiro algum vai ser extraditado, então não há extradição de brasileiro, exceto naturalizado. O que eu posso entender? Nós, que somos brasileiros natos, na maior parte das vezes, nós não podemos ser extraditados. O Brasil não extradita. A gente cumpre pena aqui. Tá pensando naqueles casos de jogadores de futebol, sim, que cometeram crimes sexuais fora do país, houve pedido de extradição e o Brasil falou, não, vai cumprir pena aqui. É o caso Robinho. Então, aqui você já tem algum dado de realidade também para trabalhar com esse dispositivo constitucional. Então, vamos voltar. Brasileiro nato não é extraditado de jeito nenhum. O naturalizado pode ser, em caso de crime comum que tenha sido praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em e aí não se aplica essa ressalva, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, isso aqui exige, evidentemente, uma complementação normativa infraconstitucional. Inciso 52, artigo 5º, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Isso aqui, inclusive, foi debatido no caso de Cesare Battisti, né? E a compreensão do STF é que crimes de sangue não podem ser considerados crimes políticos. Uma pena que na ADPF 153 a compreensão do STF não tenha sido a mesma, né? Porque alguns ministros qualificaram como políticos os assassinatos políticos cometidos pela extrema-direita brasileira quando da ditadura militar. E isto favorecia a hipótese de anistia, certo? E sobre isso você pode ver o filme Ainda Estou Aqui, que é um filme muito interessante e que vai mexer com o seu coração. De toda forma, o que vimos hoje? Conceituamos e discutimos a ideia de povo como segundo elemento constitutivo do Estado, entendemos como Kelsen deontologiza esse conceito, percebemos que povo do Estado, na verdade, é definido pelo princípio de territorialidade, que remete ao princípio da eficácia, que depende de uma definição do direito internacional. Discutimos largamente o problema da extraterritorialidade como uma flexibilização do princípio da territorialidade para proteção de estrangeiros e fizemos algumas exemplificações. Definimos cidadania ou nacionalidade no sentido de um status pessoal de natureza político-jurídica que promete ao indivíduo certas prerrogativas que são reservadas. Tá? Então entendemos que prerrogativas são essas e o que elas significam. Debatemos direito de residência para podermos chegar a uma distinção entre os conceitos mais gerais de expulsão, extradição e deportação. Conceitos esses que você vai ver com a devida calma, com a devida tranquilidade e com o devido aprofundamento técnico em direito internacional público. Queridos, eu peço que vocês deixem as dúvidas para a nossa... Deixa eu voltar aqui para a entrada. Para a nossa aula presencial. Ficamos por aqui com relação ao conceito de povo. Espero que tenha sido interessante. E conversamos em breve, tá bom? Grande abraço, fiquem bem por aí e até mais.